Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu gostaria aqui de iniciar uma série de estudos sobre a primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios. E eu quero te convidar então a estar comigo nesta jornada de leitura da Bíblia e também aprendizado. Se você gostar dos nossos vídeos e quiser nos ajudar, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo e também curta. Assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai entregar o vídeo para mais pessoas. Vamos lá então ao nosso texto de hoje, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Muito bem, quando nós olhamos para esses primeiros 3 versículos, nós encontramos o que é chamado de saudação e prefácio. Geralmente, Paulo, quando ele inicia uma de suas cartas, Paulo ele usa esse tipo de apresentação, em que ele apresenta o remetente e ele apresenta o destinatário, ou seja, para quem ele está escrevendo a carta. Quando eu olho para esses 3 versículos, eu consigo aqui destacar 3 lições, 3 verdades que ficam muito claras aqui nesses 3 versículos. A primeira verdade é que Paulo deixa claro que o ministério cristão é um ministério dirigido por Deus, que deve ser dirigido pela vontade de Deus. Então nós vamos notar que Paulo ele vai se apresentar como apóstolo de Cristo, alguém que foi chamado por Deus. Nesse aspecto, então, Paulo aqui destaca 3 itens. Em primeiro lugar, Paulo destaca que seu apostolado ele se deu pelo chamado divino. Ele não está aqui dizendo que ele se tornou apóstolo porque ele quis, porque um dia ele acordou e simplesmente disse: a partir de hoje eu serei um apóstolo. Não, pelo contrário. Paulo aqui está evocando a certeza de que ele só é apóstolo porque ele foi chamado por Deus para isso. Entenda aqui que Paulo também não está pensando de maneira direta e objetiva em apóstolo como um título. Ele está pensando no sentido de alguém que fora comissionado, de alguém que fora chamado. Já que a expressão apóstolo no Novo Testamento, que vem do grego apóstolos, pode significar enviado, mensageiro. Então, no Novo Testamento, às vezes a palavra apóstolo ela é usada para usar o sentido de título, alguém que tem o título de apóstolo. Em outros momentos, ela pode ser usada para fazer referência a aquele que leva a mensagem, aquele que apresenta a mensagem, isto é, o mensageiro. Agora, por que Paulo já abre a sua epístola aos Coríntios, na sua primeira carta, afirmando que ele era alguém chamado para ser apóstolo? Porque possivelmente, como diz Gordon Fee, em Corinto eles estavam questionando a apostolicidade de Paulo, dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Essa verdade ela fica ainda mais clara e evidente na sua segunda epístola, aonde Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, vai apontar o dedo para eles e vai dizer: vocês quem são os falsos apóstolos. Então, estava em xeque aqui a credibilidade, a autenticidade apostólica de Paulo, e por isso que ele já abre a epístola evocando a ideia de que ele era um apóstolo chamado por Deus segundo a vontade divina. Segundo aspecto aqui, dentro da ideia de que o ministério cristão deve ser dirigido pela vontade de Deus, é que Paulo destaca a origem divina do seu apostolado mediante um acréscimo que ele faz pela vontade de Deus.
Esse acréscimo pode não parecer muita coisa e pode até soar redundante por aquilo que nós já falamos agora há pouco. No entanto, quando Paulo apresenta esse acréscimo pela vontade de Deus, Paulo fundamentará o seu apostolado para além de sua realização histórica, dizendo que o seu apostolado tem uma origem suprema nos propósitos de Deus. Em outro momento, em outra carta, por exemplo, aos Gálatas, Paulo dirá que a salvação, a própria salvação, ela tem por conseguinte a origem na vontade divina. E é como se Paulo então estivesse dizendo que o seu apostolado tem origem na vontade divina, porque ele foi chamado, ele foi comissionado, ele foi escolhido para, através da operação eficaz do Espírito Santo na sua vida, anunciar essa salvação, que também tem origem divina, a todos. Então, em destaque, Paulo aqui está afirmando que tudo sempre vem de Deus. Deus sempre vem primeiro. É ele que chama, é ele que comissiona, é ele quem escolhe, é ele quem salva, é ele quem fala, é ele quem cria e assim por diante. Então perceba o destaque do apóstolo Paulo. Ele está verbalizando aqui aos coríntios a certeza de que o chamado a ser apóstolo não foi meramente uma escolha pessoal dele, em que ele pensou a partir de hoje seria apóstolo, mas foi Deus o comissionando. Ainda dentro desse aspecto aqui, em terceiro lugar, Paulo descreve a natureza da sua vocação, isto é, a natureza do seu chamado como apóstolo. Ele dirá que ele é apóstolo de Cristo. Então ele destaca que ele estabelece igrejas porque ele era apóstolo de Cristo. Essa expressão, apóstolo de Cristo, ela é usada para destacar a autoridade, nesse caso, de Paulo. E por vezes ela é usada para falar da autoridade de determinados grupos. Então, note aqui que Paulo está apresentando a ideia de que ele recebeu essa autoridade e, portanto, ele deve exortar quando for necessário. Perceba que no versículo 1 ainda, Paulo fala de um outro nome, que era o nome de Sóstenes. E ele usa o nosso irmão Sóstenes. A palavra irmão que aparece ali é a palavra adelphos. É interessante que Paulo usa o nome de Sóstenes. E há uma grande discussão aqui, que Sóstenes é esse? Alguns estudiosos acreditam que esse Sóstenes era o mesmo de Atos, capítulo 18, versículo 17. Mas a pergunta que não quer calar é, por que Paulo usa o nome de Sóstenes aqui? Algumas propostas elas foram ventiladas. Por exemplo, o Craig Keeney, no seu comentário histórico-cultural sobre 1 Coríntios, ele vai destacar algumas dessas possibilidades. A primeira seria que Sóstenes era uma espécie de coautor desta carta, ou seja, Sóstenes foi alguém que auxiliou, que ajudou na elaboração da carta. Assim como quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses, Paulo cita Silas e Timóteo como pessoas que participaram da redação da carta, Paulo poderia estar citando o nome de Sóstenes aqui como alguém que também ajudou na redação da carta. Contudo, o Craig Keeney afirma que ainda nós podemos considerar que Paulo está citando o nome de Sóstenes aqui apenas como para identificar uma pessoa que possivelmente poderia ser conhecida pelos coríntios e que estava com Paulo no momento da redação e que não necessariamente teve participação na elaboração e na redação da carta. Em terceiro lugar, Paulo pode estar citando o nome de Sóstenes aqui na abertura, dizendo, olha, eu, Paulo, estou escrevendo e Sóstenes concorda com aquilo que eu estou dizendo. E ele mostra, então, isso citando o nome de Sóstenes. Nós podemos dizer aqui e destacar uma outra lição, que ao incluir o nome de Sóstenes na abertura da carta, Paulo está mostrando que ele não é um líder isolado, que ele não é superior a ninguém. Paulo está mostrando que, embora apóstolo, ele é alguém que precisa de ajuda, ele é alguém que trabalha
com a ajuda de outra pessoa. Ele é alguém que depende de colaboradores, que ele precisa de gente para lhe ajudar. Eu acho que essa consciência de Paulo era muito bonita. De igual maneira, a gente precisa ter a consciência que na obra de Deus nós não fazemos nada sozinhos, nós precisamos de ajuda. E nós vamos sempre precisar de ajuda. Eu costumo dizer que até depois de morrer a gente vai precisar de ajuda. Vai precisar de alguém que segure na alça do caixão e leve para o cemitério. Então Paulo é consciente, ele não faz nada sem ajuda. Jesus, que era Jesus, tinha 12 discípulos, que eram pessoas que lhe auxiliaram ali no seu ministério. Então, que a gente aprenda com esse ato de Paulo de citar Sóstenes e ficar claro de que nós precisamos de ajuda porque não trabalhamos sozinho e na obra de Deus é um ajudando o outro. O segundo aspecto que eu quero destacar aqui, a segunda verdade, é que a igreja ela pertence exclusivamente a Deus. Paulo vai reconhecer que os coríntios eles são santificados. Em suas cartas anteriores, Paulo havia escrito, por exemplo, à igreja dos Tessalonicenses. E lá, ao escrever aos Tessalonicenses, Paulo diz a igreja dos Tessalonicenses. Só que é interessante que quando ele escreve 1 Coríntios, Paulo não diz a igreja de Corinto. Paulo diz a igreja de Deus que está geograficamente localizada na cidade de Corinto. Por que Paulo diz isso? Você precisa ter por clareza, e a gente verá isso em outro momento, que a igreja de Corinto era uma igreja dividida. No próprio capítulo 1 e depois, Paulo vai deixar claro que uns diziam eu sou de Paulo, outros eu sou de Pedro, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Então era uma igreja largamente dividida, havia panelinhas, havia partidarismos dentro da igreja. Então Paulo introduz a carta dizendo a igreja não pertence a Apolo, a igreja não pertence a Paulo, a igreja não pertence a Pedro, a igreja pertence a Deus. Então por isso que ele não diz a igreja de Corinto, mas ele diz a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo está aqui mais uma vez se rebaixando, dizendo a igreja é de Deus e, portanto, não é Apolo que deve ser seguido, não é Paulo, não é Pedro, mas Deus que deve ser seguido mediante a Cristo. Então, eles deveriam parar com as panelinhas, com as divisões e olhar para Deus, porque a igreja é de Deus. Perceba que ele não faz aqui indicação das divisões nesse primeiro momento, e por isso que a igreja pertence a Deus. Não há espaço para divisão, não há espaço para meu e seu, é de Deus. Bom, Paulo usa aqui a palavra eclésia ou eclesia para designar igreja. Essa palavra ela não era exclusiva da linguagem de Paulo. Paulo está usando uma palavra que foi usada na Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Geralmente, a palavra eclésia, ali na Septuaginta, ela era usada no lugar da expressão carral, que significa congregar. É quando as pessoas se dirigiam diante de Moisés para ouvir Deus falar com Moisés. A palavra eclesia também era uma palavra usada dentro do grego clássico. A eclésia era onde, em Atenas, por exemplo, se discutia política, porque a palavra eclesia pode significar congregação, igreja, mas também assembleia. Então era o local onde o corpo político no grego clássico, né, na Atenas democrática, se reunia para tratar das questões relacionadas ao Estado. Paulo usa a palavra eclesia para trazer a ideia, o eclésia, para trazer a ideia de um ajuntamento, de uma comunidade. Então aqui Paulo fala da igreja como a comunidade dos crentes que se reúnem. Assim como no Antigo Testamento o povo de Israel se reunia para ouvir Deus falar por intermédio de Moisés. Assim como no grego clássico, na Atenas democrática, as pessoas se reuniam para participar da política, agora as pessoas devem se reunir para louvar a Deus. Então Paulo tem em mente a comunidade reunida.
Fique claro aqui, cabe destacar que Udo Schnelli, no seu livro Paulo, Vida em Pensamento, na parte que ele discute a teologia de Paulo sobre a igreja, ele diz que Paulo não pensa igreja no sentido isolado, como se as pessoas pudessem ser igrejas sozinhas. Não, Paulo pensa igreja no sentido de reunião, de ajuntamento, de congregação, ok? Então, a eclésia em Corinto, ela pertence a Deus e não aos benfeitores que abriam as suas casas, porque a igreja ela se reuniu na casa de determinados indivíduos, elas não pertencem a esses indivíduos, elas pertencem a Deus. Note ainda que aqui Paulo dirá que os crentes são identificados como santificados. Então, os crentes, eles são separados para Deus. Assim como no Antigo Testamento, os utensílios que estavam ali no Templo de Salomão eram utensílios santificados, isto é, eram utensílios que foram separados para Deus. Paulo usa essa ideia para dizer que os crentes são separados para Deus. Uma vez separados para Deus, eles têm que viver de modo a agradar a Deus. Eles devem ter o caráter de Deus que os separou. Note que a igreja de Corinto é uma igreja que está muito dentro de um contexto social. E eles vão acabar se apropriando desse contexto social e trazendo esse contexto para dentro da igreja, o que vai gerar vários problemas. E aí Paulo já abre destacando, olha, vocês foram santificados e, portanto, vocês não podem se assemelhar com esse contexto social de depravação e imoralidade e acepção de pessoas que a comunidade de Corinto ela praticava, ou seja, a comunidade não cristã de Corinto, a sociedade ali de Corinto praticava. A comunidade cristã de Corinto deveria ser diferente. E ainda Paulo diz que eles são santificados e foram chamados para ser seu povo santo. Aqui a gente poderia chamar da santificação posicional e da santificação progressiva. A santificação posicional é aquela santificação que a gente recebe no ato que aceitamos verdadeiramente a Cristo. Nós nos tornamos santos. Só que ao longo da caminhada cristã, da vida cristã, nós precisamos nos santificar, precisamos viver uma vida de santidade. E nesse processo de santificação, o Espírito Santo ele vai nos ajudar a nos santificar. N.T. Wright, importante teólogo do Novo Testamento, em seu livro Eu Creio e Agora, publicado em língua portuguesa pela editora Ultimato, N.T. Wright dirá que ninguém aprende o idioma de um dia para o outro. Imagine que você não saiba nada do inglês e você quer aprender o inglês. Você não aprende o inglês amanhã. Amanhã eu vou ler, vou aprender e já vou sair fluente. É um processo, demora. Você vai errando uma palavra aqui ou ali, mas com a sua prática, com a sua fidelidade de estudo, você aprende o inglês. A santificação progressiva é de igual maneira. Nós vamos nos santificando uma vez que o Espírito está dentro de nós e os frutos vão sendo produzidos e o Espírito vai nos ajudando nesse processo de santificação. Então note que o conceito aqui que Paulo traz de santidade implica que os crentes em Corinto, eles deviam viver de maneira santa. Como foram santificados por Cristo, chamados para serem santos, deveriam refletir na palavra, no gesto, no testemunho, nas ações que Cristo estava habitando neles e que eles viviam agora de modo a se assemelhar a Cristo. Note que também Paulo aqui destaca que eles foram chamados para serem santos, para ser povo santo. E aí Paulo cita a expressão Senhor Jesus Cristo, falando das pessoas que invocam o Senhor Jesus Cristo. Isso é notório porque Corinto ela era uma colônia romana. E como colônia romana, havia em Corinto o que era chamado de culto ao imperador. Templo dedicado ao imperador, onde ali o imperador era cultuado, o imperador era louvado. E nesses templos imperiais que eram espalhados pelo Império Romano, os imperadores eles eram tratados como Senhor, como Kyrios, como Senhor. Só que agora Paulo faz uma inversão. Paulo não está dizendo que o Senhor é César.
Então, portanto, César não deve ser adorado, isto é, os imperadores não devem ser alvos de adoração. Quem deve ser alvo de adoração é único e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo tem consciência de que eles devem manter uma vida santa e essa vida santa passa pela adoração. Essa vida santa passa pelo reconhecimento de que Jesus é o Senhor. Então por isso que ele diz, eles invocam, tá, o nome do Senhor em todos os lugares. Ele estende aqui agora, não falando apenas dos irmãos de Corinto, mas agora englobando todos aqueles que no contexto do mundo greco-romano viviam uma política contrária a César, uma política radical contrária à divinização do imperador, mas um desejo latente e pulsante de adorar a Deus. Então, o chamado para ser santo e para invocar a Cristo não é um chamado exclusivo da igreja de Corinto. O chamado a ser santo e invocar a Cristo é um chamado para todos, todos aqueles que estão em todas as partes. É como se Paulo estivesse dizendo para os coríntios, não é fácil, é difícil, há problemas, há crises, a jornada é espinhosa, tem dores ao longo da jornada, tem problemas que surgem ao longo da jornada, todavia vocês não estão sós. Tá? Então fique claro isso, você não está só no trajeto, na jornada. Há outros soldados aí que estão na mesma caminhada com você e que possamos ajudar uns aos outros, Bom, em terceiro lugar, então, a vida de santidade, deixa claro Paulo, flui do relacionamento com Cristo. E Paulo inclui agora entre eles aqueles que chamam a Jesus Cristo. E nessa finalização, Paulo evoca a ideia de que a graça, a paz do Senhor esteja com eles. Então aqui nós temos um exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo de como ele cristianiza tudo aquilo que ele põe as mãos. Então note que ele pega uma saudação, que era uma saudação comum ali da cultura grega, helenística, o kairein, e Paulo usa isso dentro desse contexto. Né? A palavra kairein significa alegrar-se, mas é um complemento que significa simplesmente isso. E aí Paulo muda para usar a expressão charis ou caris, ou seja, graça. Paulo torna essa expressão alegrar-se apenas para dizer graça. Ele acrescenta a ideia aqui de graça. Por quê? Porque nesse sentido a gente consegue apresentar o aspecto teológico de Paulo. A atividade de Deus é uma atividade que envolve a graça. Então ele evoca a graça porque ele sabe que a graça é um favor que a igreja de Corinto não merecia. Ele sabe que a graça é um favor que nós não merecemos. Nós não merecemos. Então ele evoca essa graça, tá? Essa graça. E ele também acrescenta aqui uma saudação judaica. Embora ele está escrevendo em grego, ele usa então a expressão eirene, mas ele está evocando aqui uma saudação judaica, que era a saudação shalom, paz. Lembrando que paz aqui, shalom, traz a ideia de tranquilidade, de satisfação plena. E assim, então, Paulo termina a sua saudação aos coríntios, abrindo aí a sua carta para aquilo que ele vai falar logo em seguida. Tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, se esquece não, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço.